Empate técnico na primeira volta das legislativas francesas. A abstenção com novo recorde. Domingo na Finlândia, segunda-feira na Suécia, Jens Stoltenberg prepara o caminho para os dois países chegarem à NATO. Em Bruxelas, um grupo de manifestantes deu as mãos pela adesão da Ucrânia à União Europeia. A primeira volta nas eleições legislativas em França ficou marcada por um empate técnico entre as duas coligações. 25,2% para a aliança do atual presidente, Emmanuel Macron, e para a coligação do centro-esquerda, liderada por Jean-Luc Mélenchon, que ao início da noite assumiu vitória. A verdade é que o partido presidencial foi derrotado no final desta primeira volta. Pela primeira vez na história da Quinta República, um presidente recém-eleito não é capaz de reunir a maioria nas seguintes eleições parlamentares. Os resultados desta noite empurram os eleitores novamente para as urnas para uma segunda volta. Emmanuel Macron vê em risco a maioria absoluta, mesmo assim deverá obter a maior parte dos assentos no Parlamento, mas menos do que há 5 anos. O governo pediu aos franceses que votem na segunda volta, que acontece a 19 de junho. A primeira-ministra do país relembrou que há apenas uma semana para conseguir a maioria absoluta e que só assim se pode responder às necessidades urgentes do dia-a-dia das pessoas. Um apelo direto ao voto por parte da chefe de governo. A extrema-direita fica de fora na segunda volta. Marine Le Pen foi a terceira mais votada, mas não conseguiu votos suficientes para seguir para a próxima ida às urnas. Depois de conhecidos os primeiros resultados, no discurso, Le Pen acabou por enumerar razões para que os franceses não votem em nenhum dos lados no próximo domingo. Chamou a aliança de Emmanuel Macron e à coligação de centro-esquerda de destruidoras de direitos e liberdades. Mas é a abstenção a principal protagonista. Ultrapassou os 52%, um recorde na Quinta República. O objetivo dos candidatos é que as pessoas que ficaram no domingo em casa saiam no próximo para votar. Jens Stoltenberg esteve este domingo na Finlândia, onde disse, a propósito da adesão do país à NATO, que as preocupações da Turquia com a segurança são legítimas. O secretário-geral da NATO falava numa conferência de imprensa depois do encontro com o presidente Sauli Niinisto. A adesão da Finlândia e da Suécia à NATO reforçaria ainda mais a região nórdica da nossa aliança. E agora os aliados estão a considerar os próximos passos no seu caminho para a NATO. Temos de abordar as preocupações de segurança de todos os aliados, incluindo as preocupações turcas sobre o grupo terrorista PKK. O presidente finlandês diz que o seu país leva a sério as preocupações turcas e dirigiu o recado para Erdogan. Também estamos conectados consigo e com o seu povo e Ankara. E esperemos que no final encontremos a tal solução que satisfaça toda a gente. O secretário-geral da NATO estará na Suécia esta segunda-feira. A Turquia não concorda com a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO e invoca o apoio dos países nórdicos ao braço sírio do PKK, um movimento insurgente classificado como terrorista. Stoltenberg pretende limar as arestas até à próxima cimeira da NATO, a 29 e 30 de junho em Espanha. Encontro considerado crucial para o caminho dos dois países até à Aliança Atlântica. Um grupo de manifestantes criou uma corrente humana no exterior do edifício da Comissão Europeia em Bruxelas este domingo. Uma forma de demonstrar apoio à candidatura para a adesão da Ucrânia à União Europeia.
A União Europeia ficará definitivamente mais forte com a Ucrânia, porque é um país que tem muito a oferecer à União Europeia em termos de produtos alimentares, em termos de indústria. Outra organizadora dizia que estão na vanguarda e que os Estados-membros relutantes em conceder à Ucrânia este estatuto devem compreender que se a Ucrânia não entrar, a UE e muitos Estados-membros estarão sob ameaça. Representantes ucranianos fizeram vários apelos nas últimas semanas para que o seu país seja designado candidato à adesão, uma iniciativa que aproximaria esta nação devastada por uma guerra provocada pela Rússia ao bloco forte europeu, ainda que não garanta a sua admissão. Vecusno e Tosca, ou em português, delicioso e ponto final. É assim que os antigos restaurantes da cadeia norte-americana de comida rápida McDonald's se chamam agora na Rússia. A McDonald's vendeu as 850 unidades que tinha e retirou-se do país em solidariedade para com a Ucrânia. O diretor-geral do novo grupo, Oleg Paroyev, afirmou que alguns produtos não estarão no novo menu, tais como o Big Mac ou o McFlurry. Isso deve-se ao facto de que estes nomes, estas marcas, a sua aparência e tecnologia de produção têm uma associação muito direta com a marca McDonald's. Ele promete que num futuro muito próximo terá um substituto digno para estes produtos e está certo que os seus consumidores irão apreciar. Paroyev afirmou que irão abrir 200 restaurantes até ao final de junho e que esperam ter os 850 restaurantes em funcionamento até ao final do verão. A abertura do restaurante da McDonald's em 1990, no final da era soviética, foi um sinal da abertura da Rússia ao Ocidente. O governo dos Países Baixos quer reduzir drasticamente as emissões de óxidos de azoto. O objetivo é diminuir entre 70% a 95%, dependendo de onde, para proteger o meio ambiente. Pretende-se uma redução de 50% no total das emissões até 2030, uma transição inevitável. A ministra do Ambiente explicava que é preciso reduzir as emissões e que, infelizmente, o setor agrícola contribui muito para elas. Acrescentava que foi feito um enorme esforço para reduzi-las, mas lamentavelmente não foi suficiente. É preciso reduzir muito mais. Uma decisão que não agrada aos agricultores, num país que é o segundo maior exportador agrícola do mundo depois dos Estados Unidos. Espera-se que a revolta se expresse, seja de que forma for, num setor que representa muito para a economia local. Os nossos membros dizem que é suficiente. O limite foi atingido. Isso significa que iremos preparar ações apropriadas para deixar claro, de forma digna, que estes planos não são aceitáveis. O pequeno país de 17 milhões e meio de habitantes tem quase 4 milhões de bovinos, 12 milhões de porcos e 100 milhões de aves. A polícia brasileira encontrou restos mortais, mas não é certo que sejam os do jornalista britânico Dom Phillips e do especialista indígena Bruno Pereira, que estão desaparecidos. Foi encontrada matéria orgânica num rio perto da cidade de Atalaia do Norte, na floresta amazónica. Cabe agora aos peritos analisar e encontrar uma resposta. Uma tragédia que acontece numa pequena aldeia piscatória. Aqui não tem um histórico de violência. É um município onde um pai de família, um pescador e 80% da nossa população, ela sobrevive da atividade da pesca. O britânico de 57 anos e o brasileiro de 41 desapareceram há uma semana quando regressavam de barco de uma reportagem. Junto da embarcação foi encontrado sangue de um pescador que foi detido. As autoridades dizem que a pesca ilegal perto da terra indígena do Vale de Javari, onde se deu o desaparecimento, pode ter criado tensões com os grupos indígenas locais. Grupos indígenas que garantem que os dois tinham recebido ameaças, mas não deles, devido ao trabalho que estavam a fazer ligado à pesca ilegal, abate de árvores, exploração mineira e tráfico de droga. Em Sevilha, as temperaturas ultrapassaram os 40 graus Celsius com um pico de 45. Há 60 anos que a cidade não assistia a uma vaga de calor tão intensa nesta altura do ano. Só na quarta-feira se prevê descida da temperatura. As autoridades pedem aos habitantes que redobrem as precauções. Os turistas que tinham já viagem marcada procuram formas de suportar o calor. Uma delas dizia que já sabiam que ia estar muito calor, mas que é diferente saber e sentir. A solução é beber água e usar um leque. Segundo os peritos, a causa desta primeira vaga de calor é a influência do Alex, o primeiro ciclone tropical atlântico, que fará também subir as temperaturas em Portugal.